Gente, são 16 horas e 44 minutos, 15 para as 5 da tarde. Eu vi reproduzido aí nas redes sociais uma fala de um militante do PSTU. PSTU. Eu acho que só para o cara, na verdade, ser filiado ao PSTU, já é um passaporte para nada. É engraçado que qualquer um que fale contra o socialismo é adjetivado, rotulado de extrema-direita. Porém, qualquer um da esquerda nunca é de nada. Esse cara está aparentemente num ambiente acadêmico e aparentemente uma plateia, aparentemente não, está numa plateia que o aplaude quando ele fala que a solução é a eliminação de Israel. Bom, eu quero cumprimentá-lo porque pelo menos ele teve coragem de assumir o que a esquerda faz e fala, mas nunca assume. Só que ele comete vários equívocos e é sobre isso que em 2, 3 minutos eu quero falar com vocês. O primeiro deles é dizer que Israel é um projeto imperialista. Não. Na verdade, é o contrário. Israel, quando conseguiu se viabilizar, foi contra dois impérios. Contra o Império Inglês, esse sim, o imperialismo, no início, na primeira metade, no primeiro quarto do século XX, o Império Inglês assume o mandato na Palestina, e depois a gente vai chegar na denominação Palestina, no final da Primeira Guerra Mundial. E aí nós estamos falando ali de 1920 e vai até 1947, quando a ONU declara a partilha da Palestina em 2 estados. Recém-recriado, depois de 2000 anos, Estado de Israel e o Estado da Palestina, que deveria ter existido desde então. Então, primeira impropriedade desse militante que se julga com autoridade de falar a respeito de alguma coisa para uma plateia, infelizmente, de pessoas imbecilizadas. E que Israel é um projeto imperialista. Ao contrário, digo para ele. E além do Império Britânico, Israel naquele momento se opôs ao Império Otomano, turco-otomano, que havia até então dominado aquela região, desde a Turquia, desde Ataturk, que era o líder lá da Turquia nesse período, e que cria o Império Turco-Otomano. Então, Israel, para se viabilizar, enfrentou 2 impérios. A aliança estratégica que Israel estabelece com os Estados Unidos, nesse contexto, é só no final da década de 60, porque nem no início, quando Israel precisou comprar suas armas, ele tinha parceria com os americanos. Tanto que a primeira vez que Israel consegue viabilizar armamento para que se defenda do ataque que veio em seguida da proclamação da partilha da Palestina de todos os países árabes, ele comprou da França. Da França. Comprou aviões Mirage, comprou navios da França e não dos Estados Unidos, nem de nenhum outro império. Então, essa é a primeira impropriedade desse professor. Né? A segunda, na fala do tal do José Dirceu, que não sei como é que está falando, deveria estar preso, porque diferentemente de nós que respondemos a processos inventados por crimes inventados dentro desse delírio opressor que nós estamos vivendo nesse momento, o José Dirceu responde por processos reais. Mas continua aí do alto, incrivelmente, de a sua autoridade, mas ele só é autoridade para essa imprensa, que tudo que não está de acordo com a esquerda é a extrema-direita, dá uma entrevista para a Folha de São Paulo, e diz que é um direito legítimo dos povos resistirem à força. Então, se assim é um legítimo direito de Israel resistir aos ataques que recebeu e que continua recebendo. O ataque do dia 7 de outubro do ano passado e o ataque agora. Aliás, desde o dia 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas, pelo lado sul, invade Israel e mata jovens numa rave e mata homens, velhos e crianças nos kibbutz, que são experiências de coletivismo. Os esquerdistas sabem bem o que eu estou falando. Né? São comunidades comunas, onde as pessoas vivem em comunidade ali, nessas experiências nos kibbutz, no extremo sul de Israel. Estes réus que foram mortos pelos terroristas do Hamas, daí desde aquele momento, o Hezbollah, na fronteira norte, lançou até hoje mais de 8.800 foguetes. E aí nós temos assistido falsas equivalências, sofismas e uma série de outras questões, né, para dizer o seguinte: mas quantos morreram em Israel? Querem atribuir a Israel uma desproporcionalidade, dizendo o seguinte: se ninguém morreu em Israel, não tinha o direito de matar ninguém no Líbano, nem os terroristas do Hezbollah. Mas que argumento é esse?
Israel se defende pelos seus próprios meios e méritos, a partir da tecnologia que desenvolveu. Então, o duplo padrão, o preconceito, sempre fica exposto nesses argumentos. O que Israel tem que continuar fazendo é se defendendo e buscando afirmar o seu direito de continuar sobrevivendo. Por 2000 anos, os judeus expulsos da sua terra, que como castigo foi renominada Síria-Palestina, vagaram pelo mundo sofrendo toda a sorte de preconceitos e quando ao final voltam à sua própria terra, continuam sofrendo os mesmos preconceitos, sendo chamados de invasores dentro do seu próprio território. A partir daí, a gente vê que não é só uma guerra material travada aqui, é também uma guerra espiritual. E com relação a isso, o povo judeu, o povo cristão e todos os outros que reconhecem os méritos na civilização judaico-cristã, infelizmente, têm que tomar uma decisão. Ou nós enfrentamos, ou nós nos rendemos. Rendemos aqueles que querem a destruição de Israel. E esse, para mim, não é o caminho. Existem custos, existem ônus, mas para mim existe só uma certeza. Que se o Hamas não tivesse atacado pelo sul e o Hezbollah não tivesse atacado pelo norte, Israel, por seu turno, não teria atacado ninguém. Essa é a verdade, para além de qualquer propaganda. São 18 horas e 50 minutos, foram 10 minutos de uma live que fica salva, são 160 mil seguidores aqui lutando contra o algoritmo opressor, esse sim, né, que tem abafado o nosso alcance, mas eu acho que a gente tem que lutar como Jacó lutou com o anjo, incessantemente, até que os raios da verdade, como uma alvorada, enfim triunfem. Na fé. Obrigado, compartilhem a live, nos sigam no Endireitando Podcast. E para quem acha que o nosso trabalho aqui faz sentido, nós precisamos de parceria, porque a gente acredita na livre iniciativa, na liberdade de opinião, no mercado, na propriedade privada, no mérito de quem empreende e arrisca. E esses valores também todos estão em risco. E para quem acredita nisso e sabe da importância da disputa da dimensão cultural, manter um programa como o nosso é importante. Então, quem quiser nos apoiar, faça contato conosco aí. Lá no Instagram, podendo mandar mensagens diretas, ou aqui. Ou procure a nossa página no YouTube e deixe ali uma mensagem. E ajude a viabilizar o nosso esforço de compartilhar cultura e conhecimento. Eu sou o Walter Nagelstein. Esse é o Endireitando.